Glória a Deus. Graça e paz, e aí? Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Gente do céu, que frio é esse? Vocês estão vendo que frio? Nós estamos no final de agosto, nós estamos já entrando pro final de agosto, né? E o frio agora veio mesmo para carimbar o inverno, né? Então nós estamos aqui hoje, ó, empacotados com frio. Deu trabalho para dormir essa noite de tanto frio. E aí, foi frio aí para vocês também? Quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando. Hoje é uma segunda-feira de devocional. Segunda-feira, nós estamos aqui firmes e fortes para a nossa leitura da manhã. Nosso momento devocional é o momento em que nós nos dedicamos devotamos a nossa atenção ao Senhor. O Senhor, aquele que é o nosso dono, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que resolve todos os problemas, aquele que tem um nome mais poderoso do que qualquer outro nome, aquele que elevou a sua palavra à mais alta posição. O seu nome e a sua palavra foram colocados no lugar de mais alta posição. Então nós estamos falando de um Deus que é poderoso. Ele é todo poderoso. Nunca perdeu uma batalha, nunca desampara aqueles que confiam nele. Ele nunca decepciona os que depositam confiança nele. Nunca se viu, nunca se ouviu falar de um Deus como o nosso Deus. Ele trabalha em favor daqueles que por ele esperam. Então nós estamos falando, é o Deus que merece toda a nossa atenção, toda a nossa dedicação, todo o nosso louvor, toda a nossa devoção. Deus, o Deus vivo e real, vivo e verdadeiro, aquele que está entronizado entre os querubins, os serafins e os anjos todos estão lá cantando que ele é santo, 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 santo. Por isso nós o adoramos, porque ele é. Ele é tudo isso e muito mais. Faltam palavras para descrever Deus. Nós conhecemos o seu caráter através da sua palavra, um caráter imutável. Ele não sofre variação, ele não sofre mudança, porque ele é bom o tempo todo e ele não precisa se modernizar, né, se atualizar, como nós estávamos falando ontem. Então, é esse Deus que eu convido você a vir adorar juntamente comigo. Adorar, reverenciar, se render, né, a Ele. E eu estou aqui para fazer isso. Vamos orar? Pai, muito obrigada no nome poderoso de Jesus. Nós estamos na sua presença, o Senhor nos conhece. Jesus disse: ei, tudo que vocês precisarem, peçam ao Pai, porque eu nem digo que vou interceder por vocês, porque o Pai conhece vocês porque vocês me amam. Então, nós somos conhecidos de Deus, nós somos conhecidos do Pai, porque amamos ao Senhor, porque amamos a sua palavra e porque nós aceitamos tudo que Ele veio fazer por nós. Então, o Senhor nos conhece, por isso estamos aqui, Pai, para te louvar, te bendizer, te ouvir, receber do Senhor as suas instruções, a sua direção. Em nome de Jesus, eu agradeço pelo Espírito Santo trazendo luz, né, ao nosso entendimento, para que possamos compreender as Escrituras, para que possamos ler a Bíblia e extrair da palavra os princípios que precisamos viver. Jesus disse que aqueles que ouvem a sua palavra e praticam é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre uma rocha. E aí vieram os ventos, vieram as tempestades, bateram os ventos contra aquela casa, mas ela permaneceu de pé porque estava construída sobre a rocha. E Jesus disse que aqueles que ouvem a palavra, mas não praticam, porque não observam, eles são comparados a um homem insensato. O insensato, ele constrói a sua casa sobre a areia.
E aí, quando vêm as tempestades, quando sopram os ventos fortes, aquela casa veio abaixo. E o Senhor disse: foi grande a sua queda. Então, nós queremos viver a nossa vida praticando a palavra, construindo a palavra, né? Construindo a nossa casa sobre a palavra, construindo a nossa vida sobre a palavra. A palavra diz que nós somos mais do que vencedores. A palavra diz que nós somos salvos, nós somos libertos, nós somos sarados, curados, nós somos prósperos. E tudo isso é verdade, porque a palavra de Deus é a verdade e ela não muda. Não importa o que os nossos olhos estão vendo, não importa o que o diabo tenta pintar na nossa frente, nós somos o povo de Deus, o povo mais do que vencedores, porque foi Jesus que venceu por nós. Por isso nós louvamos o Senhor nesta manhã. Vamos de leitura, vamos à leitura. A leitura hoje é no capítulo 3, tá vendo? Capítulo 3. Quero dar as boas-vindas a vocês, sejam todos muito bem-vindos no nome de Jesus. Né? Nosso passo a passo nós já colocamos em prática aqui, né? Já fizemos a nossa oração, já declaramos a palavra. E agora que você está chegando, é a hora de nós lermos o texto das Escrituras. Não consigo comentar nem nada. Por quê? Não sei. Não está conseguindo comentar? Você só fala, hein? E hoje? Ah, não consegue digitar a referência? Ah, não, tudo bem. Hoje nós estamos lendo o capítulo 3 inteiro, né? Não dá para colocar a referência, né? Não tá conseguindo colocar a referência. Se alguém estiver conseguindo escrever assim, 1 Coríntios, capítulo 3, aí você escreve aí que eu dou uma fixada. É que o pastor Adriano tá dizendo que o teclado do celular que ele tá não tá funcionando. Aí você escreve aí, 1 Coríntios, capítulo 3, que eu fixo aqui esse comentário, tá bom? E nós vamos de leitura. Vamos lá, pegue a sua Bíblia, aonde você estiver agora. Faça essa oração de consagração, diga: Senhor, esse momento eu vou dedicar somente para ti. É um momento só eu e o Senhor. Aí você pega a palavra e você vai ler a Bíblia juntamente comigo e vai dedicar esse tempo, esse momento para estar com ele, para estar com a palavra. Tá bom, gente? Vamos lá? Diz assim: queridos irmãos, estou lhes falando como se vocês ainda fossem apenas criancinhas. Eu queria até outra versão, aquela versão NVT tava tão boa, ontem eu tava lendo, sabe? Mas eu vou ficar com essa mesmo. Diz assim: lembra que ele vem falando para os irmãos de Corinto, lá para a igreja de Corinto, que eles são, que eles têm divisão, que eles estão como criança. Aí ele vem dizendo assim: ó, eu não pude falar com vocês como se fossem adultos, porque vocês não tinham capacidade de compreender, porque vocês ainda são meninos, precisava dar vocês leite, o leitinho, né? Ele fala assim: queridos irmãos, estou lhes falando como se vocês ainda fossem apenas criancinhas que não estão seguindo o Senhor como deveriam, mas os seus próprios desejos. Ele está falando que esse povo não seguia o Senhor e as instruções que o Senhor tinha dado, mas eles seguiam o próprio desejo como se fossem crianças. Crianças é que faz, as crianças é que faz apenas aquilo que gosta, né? A sua vontade. Então, obrigada, filho. Ele diz assim, ó: irmãos, quando eu estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos a recebê-lo e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Olha só, têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Meu Deus do céu. Ele está dizendo: olha, quando eu estive entre vocês,
Quando eu fui aí, eu não pude instruir vocês como cristãos maduros, como pessoas espirituais, porque vocês ainda são criancinhas, ainda carecem de leite. Eu não pude dar um alimento sólido como a adultos, mas eu tive que tratar vocês como crianças, porque vocês não tinham capacidade de compreender as coisas maduras, as coisas dos adultos, porque vocês se tornaram negligentes. Vocês estavam vivendo como se fossem pessoas do mundo, que era uma expressão muito terrível para um crente, era dizer que ele estava como homens, né? Eles estavam como seres humanos, porque a Bíblia fala que nós devemos ser espirituais, nós buscarmos a espiritualidade. Sempre é aquela, né, dualidade. É a carnalidade e a espiritualidade que Paulo vem falando aqui nesse texto. E aí ele diz assim, continuando aqui, diz: quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e o outro diz, eu sigo Apolo, não estão seguindo exatamente, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o seu trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei, o Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Eles estavam divididos, porque lembra que Paulo estava pregando naquela igreja, e aí depois quando ele retornou, Apolo era um pregador eloquente, e Priscila e Áquila instruíram ele a respeito dos princípios mais aprofundados a respeito de Cristo, falaram sobre o Espírito Santo, né, sobre o batismo no Espírito Santo, e ele começou a falar, e ele sim, uma pessoa que se submeteu, mas o povo de Corinto começou a ficar com partidarismo. Eu gosto mais de Paulo, outro eu gosto mais de Pedro, o outro eu gosto mais de Apolo. Ah, eu sou seguidor de Cristo. Tinha esses aí. Então, isso mostra, queridos, divisão, partidarismo, facções, como a Bíblia fala. Isso mostra, sabe o quê? Que as pessoas ainda são meninos na fé, né? É um princípio muito elementar da vida do mundo mesmo. São princípios do mundo. O mundo que fica, ah, eu adoro fulano, eu adoro ciclano, ah, eu gosto só de fulano, eu só ouço fulano, né? Meu ídolo é meu cantor preferido. Essas coisas provam que a gente é menino. Quer ver outro aspecto? Ah, eu só gosto de ouvir o pregador tal, né? Porque a Bíblia diz que se nós ficarmos entregues a nós mesmos, nós seremos, nós estamos buscando os nossos próprios interesses e a gente não vai crescer. Ele diz que despreza a sabedoria, quem fica isolado só pensando em ficar sozinho, só fazendo o que gosta, né? Porque quando a gente fica só fazendo o que a gente gosta, só fazendo o que a gente quer, aquilo que a gente acha bom, aquilo que nos agrada, a gente é muito menino ainda. A gente ainda é menino, sabe por quê? Porque o que Deus tem para nós é variadíssimo, é muito vasto, é muito grande, queridos, as coisas que Deus tem para nós. Então isso inclui estar aberto a receber tudo que Ele tem para nós, sabe? Então, quando você não fica com partidarismo, com picuinha, com disse-me-disse, a gente já está apto para as coisas de Deus. A gente vai estar preparado, maduro, a gente já está se desenvolvendo para as coisas que Deus tem para nós. Porque quando a gente fica, ah, eu não gosto disso, ah, eu não faço isso, ah, eu só gosto daquilo, não, eu não gosto disso. Isso daí mostra que a gente ainda é limitado. A gente só quer fazer o que gosta, a gente só quer ouvir o que gosta, a gente só quer realizar aquilo que é agradável para nós. Então, que nível de crente é este, né? Que nível de cristão somos eu e você se ficarmos agindo assim? Isso aqui é vida real. A vida real, mas eu sou sarada e curada, eu sou mais do que vencedora em todas as coisas. Eu não aceito enfermidade, eu não aceito gripe, eu dou uma ordem, sai agora no nome de Jesus.
porque eu tenho a vida de Deus, eu sou filha de Deus, e o que Deus preparou para mim foi justiça e santificação. Justificada eu sou, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso eu dou uma ordem: Satanás, pegue suas mentiras e saia daqui, no nome poderoso de Jesus. Porque eu estou me achegando a Deus, ele vai fugir. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então eu resisto à enfermidade, eu resisto à gripe, eu resisto à alergia, eu resisto à sinusite, eu resisto a qualquer coisa que o diabo esteja apresentando. Porque eu fico com a verdade da palavra de Deus, que diz que eu já sou curada. E eu recebo a vida de Deus, o aspecto de Deus, a saúde de Deus, a prosperidade de Deus na minha vida. Eu recebo tudo que é de Deus. Amém? Então, continuando aqui, os irmãos de Corinto estavam ali ainda criança, né? Não conseguiam avançar para as coisas grandes que Deus tinha para eles. Diz assim. Afinal, aí ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho, pois nós somos colaboradores de Deus e vocês são lavoura e edifício de Deus. Ó, gente, vai começar um tema muito importante aqui nesse texto. Ele está dizendo, ó, nós que plantamos e regamos. Ele disse: Paulo, plantei a semente, eu fui lá e lancei a semente, preguei para vocês, alcancei vocês. O Apolo veio, ele regou. Como é que ele regou? Ele falou mais, ensinou mais, apresentou mais aspectos da palavra, instruiu aquele povo. Ele disse: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então não importa Paulo ou não importa Apolo, o que importa é Deus, porque é ele quem traz o crescimento. Então ele disse: olha, porque nós, tanto eu quanto Apolo e todos os outros pregadores, né, que anunciam a palavra de Deus, nós somos cooperadores de Deus. Nós somos colaboradores de Deus, né? Ele diz assim, ó: nós somos cooperadores de Deus. Deixa eu ver aqui. Pois nós somos colaboradores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. É como se, imagine aí um lavrador, uma pessoa que vai num campo e prepara aquela terra, depois lança as sementes e aí cultiva aquele lugar, aquele ambiente, para que no tempo certo haja colheita. É assim que Paulo está descrevendo a igreja. Né? A igreja onde os cristãos estão se desenvolvendo é uma lavoura de Deus, e nós, os líderes, os pregadores, são apenas o que os colaboradores enviados por Deus para cuidar daquela plantação, para que haja fruto, para que haja no tempo certo a colheita abundante. E o que é que o Senhor espera? Ele espera fruto. Ele diz que nos chamou para que haja fruto. Então, todos nós que cuidamos das pessoas, que pregamos, que pastoreamos, lideramos, nós estamos trabalhando para Deus. É Deus quem dá essa direção. É Deus que diz o que a gente prega. É Deus que diz o que a gente deve falar. É Deus que nos orienta como cuidar do povo, porque o povo é uma lavoura de Deus. Então a ideia de lavoura já dá a ideia da colheita, de fartura. É ou não é, gente? Como é que você vai ter uma lavoura e você não vai... Tanto tem trabalho, eu sei porque eu vim da roça, tem muito trabalho no tempo do preparo. Tem que arrancar toco, depois tem que arar a terra, depois tem que cavar, depois tem que lançar as sementes, e depois que as sementes são lançadas, tem que tirar as ervas daninhas, né? Tem que orar. No nosso caso lá na roça, era para que viesse a chuva no tempo certo. Mas quando você tem uma lavoura pequena e você tem uma água ali, irrigação, você vai aguar, né? Você vai regar, que é isso que Paulo está falando aqui. Uns plantam, outros regam, mas é Deus quem dá o crescimento.
Se Deus não der o crescimento, se Deus, ninguém cresceria, não teria como avançar, né? Não teria como ter colheita abundante. É Ele quem dá as colheitas. Então, se nós estamos crescendo, Ele está dizendo, ei, se vocês estão crescendo, é porque Deus está dando o crescimento. Isso não é mérito nem meu, Paulo, e nem de Apolo. É Deus quem dá o crescimento. A gente só rega, só planta, a gente só é um colaborador. E eu fechei aqui porque estava com muito frio. Aqui diz assim: pela graça que me foi dada, eu lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce para usar vários materiais. Ou aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Olha só, ele estava usando um exemplo para os coríntios que era muito conhecido, porque quem trabalhava, quem lidava com construção, sabia que havia uma inspeção, havia o dia da inspeção para inspecionar aquela obra, que tipo de material havia usado, como hoje tem um órgão também que avalia, né, ou que dá um aval sobre uma determinada construção. E eles iam avaliar que tipo de material aquela pessoa estava utilizando. Eles avaliam também, né? Se há risco de desabamento, se há risco de rachadura, se o material utilizado. Se vai construir um prédio grande, uma estrutura grande, é necessário ter uma boa fundação. Mas Paulo disse que a fundação que ele lançou, ela é perfeita. Ele disse, eu lancei o fundamento é Cristo. E eu quero que você entenda que ele está usando aqui uma analogia da construção, mas ele está falando da igreja, ele está falando das nossas vidas. Por exemplo, digamos que eu alcanço uma pessoa para Jesus e eu ensino para ela coisas de homens, né, sabedoria humana ou usos e costumes que não são de Cristo, e eu não forjo nessa pessoa, eu não uso um material sólido, eterno, para edificar a vida dessa pessoa. Digamos que eu alcance uma pessoa para Jesus, mas eu fico ensinando para ela somente coisas de sabedoria humana, doutrinas de homens, doutrinas qualquer, e essa pessoa se perca, ela se estrague. Aí ele vai dizer, bem, você está construindo, mas você está construindo a vida desse povo aí que você ensina, que você prega, que você trabalha. O que você está ensinando para eles? O fundamento, ele é bom. Eu lancei o fundamento, é eterno, é Cristo. Agora, quem vai construir, veja muito bem como constrói. Por quê? No último dia, aqui diz o grande dia, que é o dia do juízo, o dia onde nós vamos prestar conta diante de Deus. As vidas das pessoas, as obras que nós realizamos aqui, vai ficar que tipo de pessoa nós estamos formando, que tipo de crente nós estamos preparando, que tipo de cristão está sendo preparado pela nossa vida. Ele vai dizer, se o fogo consumidor, que é o próprio Senhor, passar e consumir a sua obra, aquela pessoa vai ser salva como pelo fogo, mas também não vai receber recompensa. Porque construiu com qualquer material e aquela obra simplesmente não permaneceu. Está falando, gente, não é de um prédio da igreja, não. Está falando da vida das pessoas, da vida de fé dessas pessoas. Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo isso, gente? Isso, Mariana C. Shalom, querida. Carminha, irmão Sérgio, vocês todos, pastor Adriano, vocês todos que estão aqui, vocês estão compreendendo que o Senhor está falando aqui, que Paulo está falando sobre essa
construção. Ele falou, vocês são lavoura e edifício. São duas figuras da igreja. Lavoura quer dizer o quê? Que você tem uma expectativa de colher fruto. E que aqueles que trabalham são enviados por Deus, são os cooperadores de Deus, os colaboradores, são aqueles que Deus recrutou para ir fazer esse trabalho. São os pastores, os evangelistas, os pregadores, os anunciadores da palavra de Deus. Porque tanto quem vai pregar pela primeira vez como quem vai instruir o povo está a serviço de Deus. Então, os temas, que tema eu tenho que ensinar para as pessoas? É Deus que vai me orientar. Eu tenho que ensinar as doutrinas de Cristo. Eu tenho que ensinar e edificar cada vida de cada pessoa em Cristo, fundamentados em Cristo. O que Cristo espera de cada crente? O que Cristo espera? Nós precisamos forjar Cristo nas pessoas. Nós estamos ensinando um grupo de pessoas para elas se tornarem como Cristo. Como assim, a Natália? Sabe, filhos de Deus têm o aspecto de Cristo. E como é que eu me torno semelhante a Cristo? Deixando de ser como você era, aprendendo de Cristo e ficando parecido com Ele. E isso só vem pela palavra. Porque, queridos, as doutrinas humanas, como Paulo menciona aqui, elas não têm capacidade de forjar o nosso caráter à semelhança de Cristo. Me diga com toda convicção. Me diga, me ajude a pensar. Se eu disser para você que, vamos ver aqui uma coisa, que você não pode isso, não pode aquilo, e você praticar um monte de regras externas, e você nunca perceber que é Cristo que você precisa apenas, simplesmente, querido, no dia da dificuldade, você não vai ter que se agarrar. É por isso que nós falamos da palavra, é por isso que nós enaltecemos a palavra, ensinamos a palavra, porque, querido, no dia da dificuldade, quem tem que estar com você é a palavra. Imagine aí se eu dissesse para você que você precisava lutar, ou realizar uma dança, sabe, focar em coisas que não edificam, que não fortalecem. No dia que o diabo chega para afrontar a gente, a única coisa que ele respeita, a única coisa que ele não suporta, queridos, deixa eu dizer, é a palavra de Deus saindo da nossa boca com fé. A Bíblia diz que ela é uma espada, ela é como uma espada que ataca o inimigo, que destrói o inimigo. Lembra de Efésios 6? Então eu não posso educar você ou fortalecer a vida cristã das pessoas que seguem a igreja ou que nós alimentamos com doutrinas de homens, com doutrinas de disse-me-disse, com doutrinas de campanha disso, campanha daquilo, que faça isso, faça aquilo. Não, queridos, nós precisamos aprender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a única que é capaz de botar o Satanás para correr na minha e na sua vida. Por que você só fala no Satanás? Porque ele é o inimigo e é ele que traz enfermidade, é ele que traz falta, é ele que traz dificuldade, é ele que traz problema, é ele que fica dizendo que você não vai conseguir. É ele que você precisa afugentar. Sua luta não é contra pessoas. Sua luta é contra os principados e as potestades. É contra os dominadores do ar. Contra as hostes malignas nesse mundo tenebroso. Nossa luta é contra os espíritos malignos, queridos. É eles que querem trazer dificuldades para nós. Na verdade, são eles que são designados pelo inferno a atormentar as nossas vidas. E sabe qual é a única coisa que bota ele para correr? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que resiste ao diabo. Ela é o escudo. Ela funciona como escudo da nossa vida. Então, ele diz, se alguém vai construir uma vida, ou uma igreja, um povo, que construa sobre Cristo, ensinando Cristo. Porque ele é o fundamento sólido e eterno. Ele diz, olha, tem muito material aí para você usar na construção. Tem madeira, tem palha, tem pedra preciosa, tem feno, tem ouro. O ouro, só para você entender, é o símbolo da divindade. Então, ele diz que quando o fogo passar, para avaliar que tipo de obra nós construímos, que tipo de pessoa nós construímos, que tipo de crente nós estamos formando, o fogo vai passar. E o que ficar, a gente vai ser galardoado.
Se ficar ouro, né? Se for ouro que você construiu, se você construiu uma pessoa firmada em Cristo Jesus, um crente que permanece, um crente que crê em Jesus, não importa a situação, um crente que decidiu crer em Jesus, andar com Jesus, imitar Jesus, ficar com Jesus, adorar Jesus, esse vai permanecer. O ouro vai ficar ainda melhor. O fogo, quando passa e prova o ouro, ele ainda fica melhor, mais refinado. Não é verdade? Então, olha só o que ele vem falando. Vocês estão sendo construídos. Aí ele diz assim: pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Não importa o que o povo inventa nas igrejas, não importa, querido, o que as pessoas tentam ensinar para atrair pessoas. A única coisa que vai fortalecer a nossa vida é a palavra de Deus. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Então, quem vai provar as nossas obras é o próprio Deus. A Bíblia diz que ele é fogo consumidor, porque nada passa despercebido dele. Então, nós estamos trabalhando para forjar em nós e naqueles que ouvem Jesus, que seguem Jesus, um caráter igual ao de Jesus. Amém? Aí ele diz assim: deixa eu ver. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha só. Aí ele lança uma pergunta para aquele povo, né? Ele diz: vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Por que ele está falando sobre isso? Porque todos nós somos templo e construção do Senhor. Então o Espírito Santo de Deus está em nós, construindo uma estrutura em nós. O Espírito Santo, ele habita em nós, nós somos templo e morada do Espírito Santo. E ele está em nós, habitando no nosso espírito, para nos ajudar a vivermos a palavra, a praticarmos a palavra, a obedecermos à palavra de Deus. E isso é o que nós devemos fazer. E eu já me coloco, porque você sabe, né, que o nosso devocional, ele tem esse aspecto da gente olhar para nós. Nós não estamos lendo a Bíblia só para ficar conhecendo a Bíblia. Só para dizer, eu já li Coríntios. Não. É para a gente olhar de forma prática e dizer o que é que Deus está falando comigo hoje. Hoje aqui, em Senhor do Bonfim, hoje no dia 22 de agosto de 2022. Deus está falando conosco, querido. Nós não estamos só fazendo uma leitura da igreja, do texto de Paulo para Coríntios. Deus fala conosco através da sua palavra. Então, ele está falando comigo e com você. Ele está dizendo, se a obra que cada construtor... esse aspecto da construção do edifício, ele tem tanto a ver com a nossa própria vida, como eu construo a minha vida, como você viu, eu falei no início que ele disse que aquele que ouve a minha palavra e pratica é como um prudente homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Isso é quem pratica. Mas também tem o outro nível, o nível mais amplo, que é o nível da igreja. E aí ele já pode falar com as lideranças, né? Os pastores, aqueles que estão liderando um povo, como é que eles estão construindo aquele povo, né? Qual é o aspecto daquele povo que eles estão, quais são os materiais que eles estão usando para construir aquele povo. Então, tem o aspecto da vida pessoal, né? Como cada crente constrói a sua própria vida. Depois tem o aspecto mais amplo, que é no âmbito da igreja, como a igreja está sendo edificada e fortalecida, porque ele diz, vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês?
Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Então, por que que ele está falando esse aspecto para o povo de Corinto? Porque aquele povo estava tentando construir sobre aspectos humanos, são aspectos passageiros. E ele está dizendo, não, para que vocês permaneçam até o fim, vocês precisam parar com essas picuinhas. Ele está trazendo as soluções, né? Explanando a respeito do problema daquela igreja, que pode ser o problema meu hoje, pode ser o problema seu. Ficar partidarismo, eu gosto mais de fulano, eu admiro mais fulano. Todos são importantes, todos. Eu gosto só do pregador tal, eu gosto do pastor tal, eu gosto só do pastor fulano de tal. Não, queridos, todos são importantes. Todos têm o seu devido valor, todos foram levantados por Deus, todos foram enviados e todos são ungidos, né? Esses pastores que são ungidos por Deus, não é aquele que se unge, não, aqueles que são levantados por Deus. Porque existem pastores e existem lideranças que se levantam, né? Se ungem a si mesmo, e não existe isso. Deus é quem levanta as pessoas, Deus é quem unge as pessoas, né, para o serviço dele, para a obra dele. Então, quem é que pode destruir o templo? Que tipo de destruição é essa? Essa destruição é como você estragar, usar qualquer material que depois venha demolir. É uma estrutura que não subsista. Lembra que ele quer que a gente dê fruto e frutos permanentes, frutos que permaneçam? A construção também tem que ser uma construção sólida, que vai permanecer. E quando o fogo vier avaliar, vai entender que nós usamos material de primeira qualidade, ou seja, a palavra de Deus. Aí ele diz assim: que ninguém se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme os padrões desta era, deve tornar-se louco a fim de ser verdadeiramente sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Como dizem as Escrituras, ele apanha os sábios na armadilha da própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que nada valem. Portanto, não se orgulhe de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Apolo, Paulo, Apolo ou Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Ou seja, resumindo tudo, ele diz, parem com esse partidarismo, parem com essa divisão de ficar, eu admiro fulano de tal, eu amo fulano de tal, eu acho isso, eu acho aquilo do fulano. Então, parem com isso. Parem de ficar seguindo líderes humanos. Parem de ficar idolatrando pessoas, né? Paulo tomou muito cuidado quando chegou lá, como eu falei no outro devocional, para não, ele disse, eu não usei de persuasão, eu não falei um discurso bonito para vocês não se agarrarem a esse tipo de aspecto, porque ele já estava naquele ambiente, né? Um ambiente onde as pessoas tinham uma tendência a serem mais eloquentes, a falar e admirar pessoas. Parem de admirar as pessoas, parem de... Não dizendo de admirar, não é reconhecer e honrar, não. Isso é bíblico. É você saber, nossa, fulano tem uma mensagem tão boa, fulano prega tão bem, aquilo traz instrução maravilhosa, mas é ficar idolatrando, né? E achando, não, eu vou seguir tudo que aquele fulano fala. Não, eu devo seguir tudo que Deus fala pra mim. Tudo que Deus fala. Porque é isso que vai permanecer no final. Não é poderoso? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe um aspecto na igreja que é muito sério, que é a idolatria. A idolatria, ela tem tirado muita gente dos trilhos. O que é, Natália, a idolatria? Qualquer coisa que a gente coloca no lugar de Deus. O que é um ídolo? É qualquer coisa que tome o lugar de Deus. Ele é o seu Deus. Eu gosto de ouvir o pregador tal. O que ele fala, para mim, é batata. Não. Eu ouço a palavra de Deus. As pessoas, elas nos inspiram, nos instruem a respeito de coisas que são necessárias para a nossa vida, porque o próprio Deus providenciou para que nós fizéssemos conexões com as pessoas para potencializar a obra de Deus. Mas isso não significa que nós devemos idolatrar as pessoas. Existem muita gente com problema por causa da idolatria. Sabe, uns atrás de fama, de reconhecimento, de aplausos, por causa do dom e do talento que a pessoa tem.
Outros estão desesperados sem saber o que fazer, passando por muitas situações difíceis de prova, porque tem que fugir da idolatria das pessoas. As pessoas querem idolatrar, querem adorar essas pessoas, quer tirar foto, quer colocar na mais alta posição. Gente, isso é muito sério. Deus diz que ninguém ele vai dar a honra que é dele. Ele não divide a glória dele com ninguém, ele fala. Então, existem algumas pessoas em alguns ministérios que, né, dizem o seguinte, que tiveram muita dificuldade com a idolatria. E a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar procurando aplausos, reconhecimento, né? Que as pessoas digam, oh, como você é legal. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar todos os dias dentro de nós. Ah, você é o cara, você é isso, você é aquilo. Não, nós temos que tomar muito cuidado, porque ele diz que tudo é nosso, tudo. Então, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que nada valem. É a sabedoria humana. Então, ficar com palavras bonitas para atrair as pessoas não vai fazer, não vai forjar o meu e o seu caráter. Quem forja o meu e o seu caráter é a palavra de Deus, é o fogo para purificar a nossa vida. Então nós precisamos permanecer e dar fruto de acordo com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então nosso devocional hoje é assim. Nós vamos escrever aquilo que o Senhor está falando para nós, eu e você. Vamos agora seguir o passo de número 3, que é o passo da aplicação. Como eu vou aplicar isso na minha vida? Senhor, me mostre formas, é o que a gente ora. Mostre-me formas de aplicar a palavra de Deus na minha vida, né? Para que nós possamos melhorar a nossa vida, viver de forma a agradar a Deus e o Senhor possa se agradar de nós e nós possamos ficar à semelhança de Cristo, tá bom? Então veja aí, pega o versículo e memorize. Qual foi o versículo que mais chamou a sua atenção? Qual foi o versículo que o Senhor mais falou com você hoje nessa manhã? Aí você vai lá, memoriza ele e eu vou fazer a mesma coisa também, porque esse devocional é meu. Também eu faço o meu devocional, eu anoto aquilo que Deus está falando comigo para que eu tenha que praticar e prestar atenção. Então que você tenha um excelente dia também, praticando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, ensinando para outras pessoas e assim nós vamos avançando dia após dia. Eu vejo vocês amanhã às 6 da manhã, no nome poderoso de Jesus, para que possamos dar continuidade, porque as instruções para a igreja de Corinto podem ser as instruções para a minha vida e a sua vida hoje. Amém, meninos? Então, a gente se vê amanhã para que a gente possa continuar a crescer à semelhança de Cristo, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Beijo no seu coração, fica com Deus e a gente se vê amanhã às 6 da manhã, se Deus assim nos permitir.